Começa agora. AEDAS no ar. Está começando o AEDAS no ar, o seu informativo semanal sobre a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Um programa feito com e para as comunidades atingidas da bacia do Rio Paraopeba e represa de Três Marias. Eu sou Lucas Jerônimo e este é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, que é a assessoria técnica independente de atingidos e atingidas aqui na nossa região. Por aqui fazemos memória das 272 pessoas que perderam suas vidas naquele dia 25 de janeiro de 2019 e renovamos o nosso desejo por justiça e reparação integral. Você está ouvindo AEDAS no ar. Nesta edição tem assunto importante, vamos falar sobre o início da execução do Anexo 1.1, parte fundamental na luta por justiça e reparação coletiva. Fique com a gente. No dia 5 de junho, aconteceu no Salão Vermelho do Ministério Público de Minas Gerais uma solenidade muito aguardada. Foi anunciado o início da execução do Anexo 1.1, uma etapa importante do acordo de reparação que destina 3 bilhões de reais para ações voltadas às comunidades atingidas pelo rompimento. O início da execução prevê a liberação de 2 bilhões de reais para projetos comunitários e 1 bilhão de reais para crédito e microcrédito. As iniciativas serão definidas pelas próprias pessoas atingidas das 5 regiões da Bacia do Paraopeba e Represa de Três Marias por meio de processos participativos com apoio da entidade gestora e das assessorias técnicas independentes. Nesta primeira fase, teremos o projeto piloto com duração de 2 anos e investimento inicial de 326 milhões e 700 mil reais. Além disso, a entidade gestora apresentou o plano de execução que será implementado em 2 grandes ondas. A primeira prevista até maio de 2026, englobando os projetos e linhas de crédito. A cerimônia contou com a presença de representantes das comunidades atingidas, da entidade gestora Caritas, a Avabrum, o Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, das ATIs e instituições de justiça. Nos comprometemos aqui hoje com a união de esforços para garantir entregas concretas que serão construídas com eficiência e sensibilidade, a fim de assegurar uma resposta justa e respeitosa aos anseios das pessoas atingidas. Nossa vivência nos ensina que não há outra forma de tornar isso possível, senão com um trabalho orientado pela participação efetiva e informada, garantida por meio de metodologias participativas e construção conjunta, possibilitando que a totalidade das pessoas atingidas sejam ouvidas e tenham condições de dirigir o processo, que será implementado a partir das estruturas do sistema de participação e governança em construção. O Procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Paulo de Tarso Moraes Filho, destacou que os recursos precisam chegar às pessoas atingidas o mais rápido possível. Vamos ouvir. Nós sabemos muito bem que as pessoas jamais terão uma recomposição integral daquilo que foram os danos provocados pela tragédia, mas nós temos que mitigar esses problemas. E mitigar implica em deixar com que as pessoas participem do processo de reparação, participem ativamente. E o núcleo criado aqui no Ministério Público, ele tem cumprido o seu papel, que é fazer com que a execução seja mais célere possível para que os efeitos do acordo sejam concretos e não fiquem apenas no papel. Então, é um momento simbólico, né, esse evento aqui, para que a gente possa celebrar. Leonardo Maia, promotor de justiça e coordenador geral do Núcleo de Acompanhamento de Reparações por Desastres, o NUCARD, destacou que para o Ministério Público de Minas Gerais, a data é um importante marco jurídico e social na história da reparação no Brasil e no mundo. Acredito que seja a maior iniciativa do mundo, se não for uma das maiores, com essa tônica, né, participativa, inclusiva e pelas próprias pessoas que sofreram dano
O Ministério Público ele vai atuar fiscalizando, né, essa atividade, mas ele não vai, de forma alguma, substituir as pessoas atingidas nesse anexo. Essas decisões serão das pessoas e nós poderemos, sim, apoiá-las se elas assim decidirem. Então, se elas desejarem que o Ministério Público e as outras instituições de justiça também estamos muito alinhados, né, nesse sentido, se elas decidirem que precisam de ajuda, por exemplo, nós estaremos apostos, né, à disposição para apoiá-las. Mas vamos fiscalizar o cumprimento de modo que essa mecânica, inclusive de participação, eu acho que o principal, talvez, elemento a ser cuidado e olhado é justamente a participação social, a centralidade da pessoa atingida, a capacidade das pessoas decidirem por elas próprias o destino que elas querem dar para esse anexo. Nayara Porto, presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão, a Avabrum, lembrou das 272 vidas ceifadas pelo desastre-crime da Vale e disse que para as pessoas atingidas, embora tardio, é com alívio que receberam o tão aguardado início do anexo 1.1. Ela reforçou também que os recursos não podem ser aplicados de qualquer maneira e que não compram a vida. 272 vidas que não tiveram o direito de sequer correr dessa lama. Porque se não fosse por eles, se não fosse pela morte deles, hoje a gente não estaria aqui. Porque para eles não tem mais reparação. Acabou. No dia que eu enterrei o meu marido, e que hoje completaria 38 anos, dele foi tirado o direito de estar hoje conosco. Cláudia Saraiva, atingida da região 1, comentou sobre a participação popular e a responsabilidade do povo atingido pelo gerenciamento dos recursos. Eles disseram pra gente que a gente vai ser protagonista, então, como a gente disse lá, então a gente quer mandar naquilo que a gente é protagonista. Então a gente tem que fazer dar certo, porque se a gente não fazer dar certo, eles vão falar que a gente é incompetente para gerir nossos próprios recursos. Jocely Andreoli, coordenador do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB Minas Gerais, destacou o apoio do movimento na execução do projeto. Foi uma luta muito grande que o movimento fez para garantir o conceito da reparação coletiva. Ele visa apresentar projetos coletivos às comunidades para desenvolvimento econômico, recuperação cultural, social, também 1 bilhão para crédito e microcrédito, que visa fortalecer as cadeias produtivas, desenvolver novos empreendimentos e tal na região. É um ponto fundamental que custou muita luta, de certa maneira um pouco atrasado, mas começa agora a implementação e o movimento vai acompanhar ativamente, assim como fez para conquistar, que esse é um ponto que os atingidos, eles que vão decidir como vai ser. Então esse é um ponto muito sério, que eles vão construir uma governança e vão garantir a implementação de projetos sob interesse deles. A participação está no acordo garantida, está na lei estadual e, portanto, a gente espera muito que ela seja concretizada. Os atingidos vão ter uma governança, uns conselhos onde vão decidir os projetos. A entidade gestora apenas vai gerir os projetos e implementá-los. O João Luiz Moreira Índio, liderança da comunidade Aranã, falou sobre a participação dos povos indígenas nesse processo. Essa importância para nós é só sobre o que a gente quer fazer, né? Os nossos projetos como indígena, de plantação, uma agricultura melhor, de construir a nossa tenda, que até hoje a gente não consegue construir a nossa tenda por falta de renda mesmo, né? Então eu creio que esse dinheiro que está sendo aplicado nessa conta possa nos contemplar isso. Tatiane Rodrigues falou que o início da execução do anexo 1.1 também marca um avanço para as comunidades atingidas da região 2. Então, hoje é o primeiro dia que a gente pode considerar que o anexo 1.1 está em ativo, né? Eu acho que é muito importante para as comunidades esse primeiro momento, assim, que ali a gente está tirando várias dúvidas que é importante para a gente, várias perguntas que estão sendo feitas relevantes para a gente levar para o nosso território. E o principal, assim, a gente saber que pelo menos um ponto da reparação já está iniciando, né? A expectativa ali é de 1 ano já ter projetos dentro das comunidades, então a gente espera ali que o futuro de 1 ano a gente já tenha alguma coisa dentro das comunidades. Você está ouvindo Aedas no ar. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Continue ligado. Estamos apresentando Aedas no ar. Voltamos a apresentar Aedas no ar. Voltamos. Por aqui Lucas Jerônimo e o Aedas no ar, o seu informativo semanal
sobre a reparação dos danos que foram causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho em janeiro de 2019. Por aqui no rádio a gente se encontra semanalmente e sempre estamos conectados pelas nossas redes sociais. Acompanhe o trabalho da AEDAS pelo @AEDASMG. Nesta edição, o assunto são os projetos de demandas das comunidades, assunto importante na caminhada por reparação. No primeiro bloco, a gente falou sobre a solenidade que aconteceu no Ministério Público de Minas Gerais no dia 5 de junho e que marcou o início da execução do anexo 1.1. A gente segue falando sobre esse assunto e agora com informações sobre o momento em que os atingidos tiveram a palavra e puderam se dirigir ao púlpito para trazer suas questões para as instituições de justiça. Pela R1, a primeira série de perguntas foi compartilhada por Maria dos Anjos, a Dudu e Cláudia Saraiva, atingidas de Brumadinho. Em seus questionamentos, elas solicitaram uma remuneração para as pessoas atingidas que participarão dos conselhos, além de indagarem sobre o possível conflito de interesse das pessoas que ocupariam posições neste conselho. Nós queremos entender como se dará a remuneração das pessoas atingidas que vão atuar nos conselhos e quando as instituições de justiça responderão sobre isso, que já é uma questão bem antiga. Nós queremos e decidimos, todos os atingidos nas reuniões, que sejam garantidas as condições financeiras para esse trabalho dos conselheiros e também das pessoas que estão diretamente ali ligadas com a comunidade e que somos nós que estamos à frente, Já que será um tempo de vida considerável que não é dedicado ao processo de reparação. É um tempo no qual as pessoas poderiam estar realizando outros trabalhos. Além disso, as pessoas em condições vulnerabilizadas, como mulheres, PCTs e PCDs, precisam de condições materiais para conseguirem participar. É uma decisão nossa de termos uma renda, não como ajuda de custo ou diária, mas sim no formato de salário. Como a entidade gestora vai garantir que as pessoas atingidas que atuarão como conselho dentro da entidade gestora, como conselheiros, poderão também propor projetos e acessar linhas de crédito e microcrédito? Ou isso vai caracterizar interesse e conflito de interesse? A entidade gestora, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública de Minas Gerais ressaltaram sobre o caráter soberano dos atingidos nos processos de deliberação dos gastos do anexo, com ressalva de que a administração desse recurso e os eventuais conflitos de interesse têm o seu ônus e o seu bônus. Mas vocês debateram muito a importância de também pensar um recurso, a gente falou vários nomes, remuneração, utilização, de tempo para a pessoa estar lá. E a gente então entende, a gente se colocou à disposição das instituições de justiça a apresentar uma manifestação técnica, elementos técnicos, para contribuir com essa definição, ou seja, mas é muita coisa que precisa ser decidida, precisa decidir valor, precisa de onde esse recurso pode sair, são muitos elementos que precisam ser definidos e entendendo que isso é uma deliberação que as IJOs precisam contribuir com esse processo. Que não cabe às instituições de justiça definir isso, cabe às pessoas. E eu não vejo problema nenhum que as pessoas decidam isso. Não vejo problema algum que as pessoas decidam isso. Seria absolutamente arbitrário da minha parte definir quanto é justo uma pessoa receber para trabalhar no conselho. Aí sim, salário, indenização, aí esses conceitos eventualmente a gente pode opinar. Cabe a vocês decidirem. O conselheiro vai poder ser remunerado? Nos parece algo razoável, mas não somos nós que decidimos. O conselheiro vai poder ter acesso a microcrédito? Parece que vai ser necessário algum tipo de cautela. Mas também não somos nós que vamos decidir que cautela é esse, que tipo de restrição, quem vai decidir. A nós cabe dizer a vocês o óbvio, mas o poder sobre gestão, fiscalização e controle desses recursos é de vocês. A segunda bateria de perguntas da R1 foi realizada pela Maria Aparecida, Aparé e pela Valéria Carneiro. Elas questionaram se as especificidades de Brumadinho serão levadas em conta no anexo 1.1, assim como o controle de gastos realizados pela entidade gestora.
quais é a especificidade de Brumadinho serão levadas em consideração na execução do anexo 1.1. Com que base, em que critérios serão definidos a divisão de recursos. É importante que os danos coletivos sofridos, a intensidade deles em cada região, seja considerado como critério para a divisão de recursos. Como as IJs e a entidade gestora irão cuidar para que os valores do anexo 1.1 não sejam destinados para a prestação de serviços que devem ser garantidos pelas políticas públicas. A entidade gestora retornou sobre as especificidades da R1 e como os conselhos estarão blindados via resolução para evitar interferências públicas. Existem ali para Brumadinho, para R1, setores específicos, né? São setores de familiares de vítimas fatais, que não necessariamente são só da R1, mas está concentrado ali, então tem esse setor e tem o setor da zona quente. Então essas são especificidades que a R1 tem, está garantido na proposta definitiva. Tem ali nas resoluções algumas coisas que blindam mesmo, né? Que já garantem essa blindagem dos conselhos, né, no espaço das decisões. Então, ele tem sendo, quem é conselheiro, né, deve ter existe uma resolução que são critérios para, inclusive, compor os espaços, né, os espaços de conselho, para evitar esse conflito mesmo, né, com interferência política. Na R2, os questionamentos à entidade gestora e às instituições de justiça foram representados por duas atingidas: Canaã da Silva Farias, de Joatuba, Francelinos, e Natália Freitas, de Mário Campos, Campo Verde. Canaã indagou as IJs sobre a repartição dos recursos do anexo e o promotor de justiça, Leonardo Castro Maia, alegou que se tem uma previsão de um estudo técnico para auxiliar nessa divisão, mas ressalta que a deliberação é dos atingidos. Quais comunidades atingidas da região 2 serão elegíveis para o anexo 1.1? Como as comunidades atingidas da R2 se organizam diante de uma insegurança por não termos informação se poderemos acessar o recurso do anexo 1.1? Avaliamos que é fundamental para a reparação justa considerar os danos coletivos sofridos na definição de quais são as comunidades elegíveis. Com relação à divisão dos recursos, nós temos uma previsão de termos um estudo técnico daqui a um período de 180 dias aproximadamente, se eu não estiver enganado, 180 dias. E esse estudo vai ser um subsídio, um elemento para que possa ser discutida a divisão dos recursos. Já Natália Freitas, de Mário Campos, perguntou como que o anexo 1.1 pode ocorrer paralelo aos solos e águas ainda contaminados. Como faremos os projetos do anexo 1.1 se ainda não temos segurança sobre como está a reparação socioambiental, que influenciará nas condições para a realização do projeto 1.1? A Câmara de Demandas, técnica de demandas, ela vai junto com as estruturas governamentais, enfim, com os equipamentos públicos, né, e sobretudo com os comprometentes, vai construir caminhos. E aí, no campo do socioambiental, a ideia é que a gente tenha um fluxo com os comprometentes, facilitados na medida do possível pelas instituições de justiça, que a gente possa acessar as informações as informações que já existem, né? As informações que já existem. As coisas caminham um tempo que demora a reparação ambiental, como foi colocado, mas que ao mesmo tempo, eu sei que as comunidades, todos sabemos que a comunidade tem muitas outras demandas. Então, como elas serão priorizadas de maneira a conjugar, né, que os requisitos para um projeto, sejam ambientais, técnicos, financeiros, tudo, ele tem que estar preenchido para poder ser executado. Então, não dá para autorizar um projeto numa área que, por exemplo, ela não possa ser plantada. Com o início da proposta definitiva do anexo 1.1, a entidade gestora irá se organizar para realizar as primeiras inferências no território e estabelecer um cronograma detalhado para cada região. Nesta semana, a Caritas lançou o edital simplificado visando a contratação e a formação de cadastro reserva que irá compor a equipe da entidade gestora. Você pode conferir no site mg.caritas.org.br ou pelo Instagram, @anexo 1.1. Ei, gente, o nosso programa tá terminando. Obrigado a você que nos ouviu até aqui.
Na próxima semana estamos de volta com mais informações sobre a reparação e a busca por garantia de direitos na bacia do Rio Paraupeba e represa de Três Marias. Um grande abraço e até mais. Este programa é produzido com recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Esta edição teve produção de João Paulo Dias e Isis de Oliveira. A edição de áudio é de Lucas Jerônimo. O design gráfico do programa no YouTube e nas nossas redes sociais é de Aleph Rodrigues. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente-geral de participação informada do projeto AEDAS Paraupeba.